destinada a aplicar medidas socioeducativas aos adolescentes infratores. Por isso que o Douglas passou pela minha mão, Isso. por isso que teve um grande lutador de jiu-jitsu que, quando era de uma família que gostava de bater em todo mundo. Você falou pra gente que vocês chegaram aqui muito jovens, né, assim, lá da Paraíba. Foi fácil se estabelecer aqui? Naquela época tinha muita dificuldade, tinha preconceito. Como é que foi difícil? O senhor se lembra um pouco dessa estabilização de vocês aqui no Sim, Rio? foi difícil os primeiros anos, muita dificuldade. A gente vivia quase como um cigano, né? Porque no início a gente foi morar no subúrbio, em Turiaçu, ali em Rocha Miranda. Depois nós mudamos. Nós, quando eu falo, é o núcleo familiar. Minha mãe, minha tia e meus 3 irmãos. Esse núcleo familiar. Depois fomos morar em Copacabana. E aí, o que acontecia? Cada vez que ia subir o aluguel, a gente tinha que mudar, porque não dava para pagar, o orçamento não era. Então a gente depois mudou para o Leblon. No Leblon, só na Ataúfo de Paiva, nós moramos em 3 apartamentos diferentes, porque era uma ciganada danada. A gente, o inquilino, o proprietário vai aumentar, o mês que vem não dá para pagar, então vamos procurar um apartamento mais barato, tudo. Eu tive com meu irmão um ano num instituto de menores pobres, em Jacarepaguá, tive internado. Não. É mesmo? Então toda essa instituto chamava-se Instituto Padre Antônio Vieira. E nós sempre, moleques, falavam assim: entra burro e sai caveira. Do meu era o Instituto Santo Antônio, entra burro e sai demônio. Saiu o Anselmo Paiva. Lá pra Vuna, pô. Eu Caraca. estudei lá, fiz o primário e ginásio no Santo Antônio. É mesmo? E quantas vezes você casou? Porque quem estudou com Santo Antônio casa muitas vezes, né? Eu só errei uma vez só. Santo Antônio é o padre, que é o santo Casamenteiro, casamenteiro. Por isso que você casou uma vez Já só. estava ambientado com Santo Antônio, já me passou a letra toda, como é que era. Ele já deu a dica certa, né? Deu, profi. Cara, o senhor caiu na vara da infância. Eu não sei como é que faz essa determinação. Foi escolha sua ou o senhor foi designado para essa função? Boa pergunta, Fernando. Eu sempre fui muito vinculado à área da infância. Eu fui inspetor de colégio, no Colégio Santo Agostinho. Então, eu lá sempre tive essa ligação, essa vinculação com o processo educativo. E na carreira de juiz, primeiro você faz concurso, é designado para uma comarca no interior, para um município do interior, e depois você é promovido ou por antiguidade ou por merecimento. O merecimento no Brasil, ele é o seguinte: se você é filho de, ou Amigo. parente de, amigo de, isso chama-se meritocracia. Se você não tem, como diz a música, parentes importantes, e você veio do interior, como era o meu caso, eu nunca tive nenhum parente importante, então eu só tinha promoção por antiguidade, que são os dois metodologias de promoção. Então, sempre fui promovido por antiguidade. E nessa promoção de Silva Jardim para a capital, eu passei, como disse, por vários juízos, né, de infância, de juízo civil, juízo criminal, juízo de órfãos, juízo de família, em Bangu, Santa Cruz, Campo Grande. E, finalmente, eu assumi uma titularidade. A minha primeira titularidade como juiz na capital, por antiguidade, foi titulada a segunda vara da infância e da juventude, que era a vara destinada a aplicar medidas socioeducativas aos adolescentes infratores. Por isso que o Douglas passou pela minha mão, Isso. por isso que teve um grande lutador de jiu-jitsu que, quando era de uma família que gostava de bater em todo mundo, e quando ele era menor, ele também teve uma briga na boate que, claro, como um lutador de jiu-jitsu, é desproporcional. Ele quebrou todos os adversários e, como resultado disso, ele foi parar nas minhas mãos para um julgamento. Não é comum você ver
pessoas que não sejam de comunidade, negros, pobres, irem para uma cadeia no Brasil. Não é comum. Mas, nesse caso, eu achei que esse rapaz merecia passar uma temporada no Padre Severino. E ele passou, e ele era um grande lutador de família, também muito conhecido. Eu vou evitar falar o nome, porque pode ser que eles não gostem, e depois vai acabar Fique à sobrando vontade. para mim, né, essa Não, violência toda. Se, Tá se eu certo. mencionar, então Tá se protegendo. vou tá certo. protegê-los e me proteger ao mesmo tempo. Por favor. Enfim, aí esse camarada ficou lá e era uma figura muito interessante, porque ele era um super adolescente, um adolescentaço, um lutador de jiu-jitsu, fortezinho, como hoje nós temos aí muitos tanquinhos e tudo, e branco no meio de uma população toda negra, pobre. Ele ficou lá, eu dei um castigo para ele, pequeno, ficou lá só 15 dias. Que deve ter parecido uma eternidade E, para ele. e foi um negócio muito interessante, porque todo mundo respeitava o cara, tinha certa distância do cara, ninguém queria desafiar, até porque já sabia a fama do motivo que tinha levado ele para lá. E depois eu liberei para cumprir uma medida socioeducativa em liberdade, e esse camarada, no outro dia, foi para os Estados Unidos, de onde nunca mais voltou. Ele foi, levou jiu-jitsu para lá e fez a vida dele lá. Mas, graças a Deus, ele foi feliz e deve ter aprendido a lição de que o esporte não é para agressão, o esporte é justamente para convivência pacífica, né, e para a saúde da comunidade, da população. Mas eu tive essa experiência como juiz dos infratores. E eu tive uma outra experiência também vinculada a essa área, porque os adolescentes iam ao encontro do juiz com muita raiva, com muito ódio, porque eles estavam presos, ninguém gosta de ficar preso, e eles eram amontoados numa cela onde só cabiam 10, então eles colocavam 50 para eles irem, antes deles irem para os juízes. E eu conversei com um amigo meu, professor Marco Aurélio, que ele era professor de Tai Chi Chuan. E aí eu falei assim, professor, como é que a gente faz para acalmar essa garotada? Ele falou assim, Tai Chi Chuan. Então vamos fazer Tai Chi Chuan com eles. E aí, antes da audiência, eu fechava lá o pátio do juizado, que é ali no Sambódromo, fechava o pátio do estacionamento, as grades, os meninos iam todos para o pátio e o professor ficava lá, dando aula de Tai Chi Chuan. Os meninos entravam ali, pareciam anjinhos, confessavam tudo que tinham feito e tudo que não tinham feito, espontaneamente, sem violência, sem agressividade. Eu falei, pô, mas Tai Chi Chuan é miraculoso, porque o professor... Mas isso não foi muito tempo longe, não, para você ver, porque essa sociedade é uma sociedade raivosa. E quando você aqui na nossa conversa preliminar me chamou de promotor, eu até tremi nos pés, porque foi um promotor de justiça que representou contra mim, dizendo que eu estava ensinando os meninos lutas marciais. Não eram os meninos, não, ensinando aos bandidos lutas marciais. E aí o tribunal acreditou nisso. Falou, não, lutas marciais, ensinar lutas marciais para os meninos não pode, está proibido. Aí proibiu que eu continuasse com essas aulas de Tai Chi Chuan, que não eram dadas por mim, mas por um professor especializado, especialista, né, nessa modalidade de esporte, né? E já que nós estamos aqui num programa eminentemente esportivo, eu acho que eu tenho que colocar o esporte nessa nossa conversa, porque ele é muito importante no processo educativo, no processo de formação dos adolescentes. E como juiz da infância e da juventude, eu sempre valorizei muito o esporte. Acho que o esporte é uma modalidade que, como dizia Brizola e como fez Brizola nos CIEPs, ele é importante estar nas escolas. Toda escola tem que ter uma modalidade de esporte, seja ela qual for, as mais diversas possíveis. Nós somos um povo futebolizado, nós somos um povo que nós cultuamos um tipo de esporte mais do que os outros, embora nós sejamos bons em todas as modalidades esportivas, nós fomos campeões do mundo,
nas suas épocas próprias, né? Mas é o futebol que nos dá as maiores alegrias, os maiores craques, as maiores taças. É o futebol que eleva o Brasil para ser campeão de tudo. Mas nós temos que valorizar e estimular a prática de outros esportes para sermos grandes também nos outros esportes. Eu digo isso porque eu acho que é fundamental que, num processo civilizatório, no processo de educação de nossas crianças, e para assegurar os seus direitos fundamentais de cidadania, para que nós tenhamos um povo desenvolvido, é fundamental a educação. E na educação não pode faltar o esporte. Tanto que eu, como juiz, eu vislumbrei a importância e a necessidade dessa modalidade de esporte como acalentadora, como um calmante para que aqueles jovens pudessem enfrentar um momento de grande intranquilidade, porque ninguém é processado e fica tranquilo. Se você é acusado de alguma coisa, você já fica nervoso, você já se desestabiliza. E o esporte é uma modalidade de prática que nos estabiliza, seja ele qual for. Se pratica judô, você sabe da importância do judô para o equilíbrio emocional de qualquer ser humano. Importância de qualquer esporte, né? A gente tem aquela adrenalina total quando está na prática do esporte, mas depois a gente percebe a importância disso para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso relacionamento, sobretudo os esportes coletivos. Então é imprescindível que o esporte faça parte do nosso processo de educação. E aí, voltando aí à sua pergunta, depois de viajar tanto nesse esporte, eu fui promovido para a área da infância e da juventude com relação aos adolescentes que praticam atos infracionais. Atos infracionais é o outro nome de crime. É o mesmo Código Penal, mas só que a legislação chama de ato infracional, o que para o adulto chama de crime. Algumas pessoas, e é bom a gente usar essa nossa conversa para esclarecer, falam de impunidade. Esses garotos fazem o que querem, eles matam, eles estupram, eles roubam celular, o que não é verdade. Isso é mais uma propaganda de ódio que a gente vive, porque a gente é muito vítima de violência, mas estatisticamente não há óbitos, não há homicídios praticados por adolescentes. Há um número muito insignificante. O que eles praticam são os atos infracionais ou os crimes da fome, os crimes da sobrevivência. Eles furtam celular, sim, eles furtam carteira, porque nós vivemos uma sociedade das mais desiguais do mundo. Então, se eu sou um adolescente em processo de desenvolvimento e eu quero me igualar, e eu vejo que o filho de uma pessoa bem-sucedida tem um celular, tem um relógio, tem um tênis de moda. Então, isso gera essa desigualdade social, gera esse tipo de prática condenável. Ninguém está fazendo apologia do crime, nem está defendendo aqueles que praticam crimes ou atos infracionais. Mas é preciso a gente ter uma compreensão de que seres humanos que nós somos, nós temos todos essa tentação. Nós temos todos inveja do outro. Inveja positiva, às vezes. Eu queria ser o jogador que o Fernandão foi, que o Fernandão é. Né? Eu queria ser o empresário bem-sucedido que o Anselmo é. Isto é uma inveja, mas é uma inveja positiva. É sinal de que vocês são exemplo naquilo que vocês fazem. E aquilo que vocês fazem bem. Mas na falta de exemplos positivos, sobretudo no mundo de desigualdade, uma pessoa que vive numa comunidade onde eles não têm acesso à escola, onde não têm acesso a uma boa alimentação, acesso à saúde, acesso a uma moradia digna, essas pessoas, elas idolatram, às vezes, pessoas erradas, idolatram o bandido que tem uma arma na mão, que vende droga, e que, através dessa venda de droga, ganha muito dinheiro. Com esse dinheiro, conquista mulheres bonitas, parceiras bonitas, compram objetos de luxo caros. Então, você vive numa sociedade
com muita diversidade, que muitas vezes a pessoa tem inveja positiva, como eu estou aqui anunciando que eu tenho inveja do sucesso que vocês tiveram, ou na falta de heróis positivos, na falta de paradigmas positivos, as pessoas aspiram ser tão forte, tão poderoso como um bandido com arma na mão. Isso, sobretudo, numa criança, numa adolescente que está em processo de desenvolvimento, isso é muito natural. Tudo que a gente faz na vida, sobretudo quando a gente é jovem, e a gente, quando é jovem, faz muita porcaria, muita coisa errada, porque nós estamos num processo de educação, de civilização, de experimentação. Então, muitas vezes, a gente vai experimentar aquilo que nunca deve ser experimentado. A gente vai ingerir produtos que nunca deveria ter ingerido, mas a nossa curiosidade, a nossa falta de conhecimento, nos leva a essas experiências. Como fazendo um exemplo que é mais comum em todos nós, como a sexualidade. A sexualidade, ela aflora na gente quando a gente menos espera. E quando a gente menos espera, a gente está tendo experiências sexuais, seja experiências sexuais consigo mesmo, seja experiências sexuais com outros, e dentro dessas experiências, a gente pratica erros, a gente faz escolhas erradas. Então, se nós temos essa compreensão com aquilo que nós fazemos, com aquilo que os nossos filhos fazem, por que a gente não tem a mesma compreensão quando quem pratica esses erros são pobres, são negros, são pessoas despossuídas, são pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que os nossos filhos tiveram? Então, essa indagação é uma indagação que eu faço pela experiência de vida que eu tive, né? Não só de 15 anos como juiz da infância e da juventude, alguns anos como juiz de família e 42 anos como julgador, que não é uma tarefa fácil. Você julgar o seu semelhante, né? Quando você julga, você entra assim você se veste com uma autoridade como se você fosse diferente daquele cara que você está julgando. Você está julgando um cara que cometeu um crime. É o mesmo crime que eu poderia estar cometendo. Por exemplo, a violência doméstica, que é uma coisa altamente condenável, um homem bater na mulher. Mas, muitas vezes, você está condenando um camarada que bateu na mulher, e se você estivesse na situação dele, talvez você tivesse feito a mesma coisa. Talvez você não tivesse feito porque você teve melhores oportunidades de educação, porque você tem um amadurecimento melhor. Mas, como ser humano, todos nós somos capazes de ser humano, de cometer qualquer atrocidade. Aliás, não existe nenhuma atrocidade que não tenha sido cometida por seres humanos. Nós estamos vivendo agora duas guerras que podem respingar aqui, de um momento para outro, pode eclodir aqui também, né? E são guerras que não têm nenhuma explicação. Por que judeus matam palestinos? Por que palestinos matam judeus? Por que russos matam ucranianos? Por que ucranianos matam russos? Qual é a justificativa disso? Qual é o fundamento civilizatório disso? Vocês, como atletas, eu ia dizer nós, mas eu estou longe de ser um atleta, já pendurei a chuteira e pendurei a toga há muito tempo. Mas, veja bem, mesmo quando nós praticamos esporte, que é uma coisa absolutamente saudável, quantas vezes a gente saiu na porrada com o nosso adversário, quantas vezes nós machucamos o nosso adversário numa disputa de bola? Muito, isso aqui machucou muito. Estão apontando para mim, Muito. Isso é preconceito contra zagueiro. Isso é Pô, preconceito. que isso? Prende ele, vai prender. Preconceito contra zagueiro. Mas então, todos nós estamos sujeitos a praticar faltas. Faltas, para não usar termos pesados, cometer crimes, também somos, mas todos nós, como seres humanos, somos sujeitos a práticas de faltas, né? De pênaltis, faltas mais graves ou faltas menos graves, né? Para usar o termo religioso, pecados mortais ou pecados veniais, todos nós praticamos. Isso é do ser humano, isso é da essência do ser humano. A diferença é que quando nós nos colocamos no papel de julgador, e aí eu estou apontando para mim mesmo, a gente é muito mais rigoroso com o outro do que conosco mesmo.
Por exemplo, eu tenho muito mais compreensão com os meus filhos que eu eduquei e quis para eles os melhores, quando eles erram, do que quando é o filho do outro que erra. Isso não é justo. Ainda mais para mim, que sou um julgador, que sou um juiz, eu não posso ter essa venalidade. Eu não posso ter essa parcialidade. Eu tenho que julgar os meus semelhantes como eu julgaria a mim mesmo, né? Então, essa é a nossa história como juiz e como cidadão.